Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sou a professora Fernanda. Estaremos juntos hoje na nossa aula de número 114 de matemática do segundo ano. Vamos lá? Diferentes instrumentos de medidas padronizadas e não padronizadas é o tema da nossa aula de hoje, tendo como objetivos, então, obter medidas de comprimentos de um local, obter medidas de comprimento, medir o comprimento com instrumento padronizado e não padronizado e discutir sobre a elaboração, certo? E para sua rotina de estudos, o que você vai precisar? Do seu caderno de matemática, lápis de escrever, borracha e também lápis de cor. Então já deixa tudo em mãos para que assim que acabar a nossa videoaula você já mãos à obra, ok? Então veja só, como podemos saber o comprimento da nossa carteira de classe, né? Da carteira aqui, da cadeira e de outras coisas. Como nós podemos imaginar e fazer essa medida, será? Já parou para pensar? Então veja só, a professora do segundo ano fez um desafio para a classe. Qual a medida da quadra da escola em metros? Quantos metros será que tem a quadra da escola? E agora, como vamos descobrir? Olha só, a turma se dividiu em 3 grupos e cada grupo fez a medida de uma forma diferente. O grupo 1, né, o primeiro grupo mediu com os passos de quem? Da Camila. Então, anotaram quantos passos ela deu na parte maior da quadra e na parte menor, né? Então, na parte maior e na parte menor. Depois, mediram o tamanho do passo dela e calcularam o total. Então, cada passo que ela dava era o quê? 51 centímetros. Então, ela ia lá caminhando, dava 51 centímetros cada passo. E assim eles conseguiram calcular, né? Somaram aqui a quantidade de passos que ela deu, ou até mesmo dá para o quê? Multiplicar a quantidade de passos vezes o quê? Os 51 centímetros, né? E depois aqui a mesma coisa. Vai ver a quantidade de passos que deu, vezes 51 centímetros. E por fim vai multiplicar os dois, né? Um lado vezes o outro lado. Olha só, então, na parte maior da quadra tem 14 passos dela, aqui. E na parte menor tinha 8. Se cada passo tem 51 centímetros, então eles têm, né? Ó, foi somando. 51 mais 51 mais 51, foi indo, né? Ou, como a prof falou, dá para multiplicar. Então, 51 centímetros vezes os 14 passos, certo? Que vai dar o quê? 714 centímetros, né? Ou seja, 100 centímetros, ó, é igual a 1 metro. Isso significa, então, que a quadra, na parte maior, tem o quê? 7 metros e 14 centímetros, ok? Então, temos os 7 metros e 14 centímetros. Já na parte menor, são apenas 8 passos. Então, eles somaram 51 mais 51 mais 51, foi indo, né? Até dar as 8. Ou, o que daria para fazer também é pegar 51 e multiplicar por 8, né? Ó, 51 vezes os 8 passos, né? 51 centímetros vezes 8 passos. 8 vezes 1 vai dar 8. 8 vezes 5 dá quanto? 40, né? Essa outra continha de cima, ó, é um pouquinho mais difícil, que são
cálculos matemáticos, né, de multiplicação que vocês vão ver para frente, lá no terceiro, quarto ano. Então, essa multiplicação aqui, ó, vocês podem estar fazendo na calculadora, tá? Mas eu vou fazer aqui rapidinho. Então, 4 vezes o 1, 4. 4 vezes o 5, 20. 1 vezes o 1, 1. 1 vezes 5, 5. Agora eu somo tudo. Então, aqui, 4 mais nada, continua nada. 0 mais 1, 1. 5 mais 2, 7, ó, os 714 centímetros. Então, aqui também centímetros. Lembrando que a cada 100 centímetros é igual a 1 metro. Então, aqui a parte menor, 408 centímetros, é igual em 4 metros e 8 centímetros. Já o grupo 2, o segundo grupo, mediu com os palmos de Lucas. Nossa, bem mais difícil, né? Olha só. Ele foi indo lá, coitadinho do Lucas. Anotaram quantos palmos tinham as medidas e o total fizeram o cálculo. Então, cada palmo do Lucas tem quanto? 20 centímetros. Então, na parte maior, mediram 35 palmos. E na menor, 20 palmos. Então, eles chegaram à seguinte conclusão, que os 36 palmos dele vezes os 20 centímetros que mede cada palmo, vai dar 720 centímetros na parte maior. E na parte menor, 21 vezes os 20 centímetros. Então, deu 21 palmos vezes os 20 centímetros, que é o quê? Que corresponde à medida de cada palmo. Deu 420 centímetros, ou seja, na parte maior eles mediram que deu 7 metros e 20 centímetros e na parte menor deu 4 metros e 20 centímetros, né? Então, ó, já mudou um pouquinho a quantidade, né, a medida do grupo 1 para o grupo 2. Por quê? Porque não é uma medida exata, padrão, né? Medida que nem aqui a prof tá com uma régua, né, que é um exemplo, ou até mesmo uma trena, né, que vai dar uma precisão maior. Então, esses dois são o quê? Estimativas, né? Já o grupo 3, o terceiro grupo, mediu com uma trena. Então, eles anotaram os valores em centímetros e descobriram os metros. Mediram, então, aqui 700 centímetros na parte maior e 400 na parte menor. Portanto, então, a quadra tem 7 metros, né, na parte maior e 4 metros na parte menor. Isso mesmo. Então, por que, medindo a mesma quadra, chegaram a medidas diferentes? Porque, né, foi o que a prof acabou de falar. Então, o passo e o palmo são formas o quê? Não padronizadas, né? O passo da amiga lá não é uma medida padrão. Mesma coisa, o palmo do Lucas também não é uma medida padrão. É muito comum e possível que ocorrer medições diferentes, né? Lembra que a medição dos dois deu o quê? Valores diferentes. Então, né, justamente por não ser uma medida padrão. Já a régua, né, como a prof trouxe aqui de exemplo, a trena, né, outros instrumentos de medida são o quê? Padronizados e apresentam o quê? A medida exata, né? Então, no caso ali da trena, foi a medida exata, né? Porque ele é o quê? Ele é um instrumento padrão de medição, certo? Então, nessa aula você relembrou as possibilidades de usar instrumentos não padronizados e padronizados para o quê? Medir comprimentos. Então, para usar, né, uma medida padrão, se torna mais fácil. Mas eu não tenho aqui agora uma trena, eu tenho uma régua. E eu acho que para medir de régua em régua vai demorar muito, enfim. Então, eu tenho a possibilidade, né, de ter o quê? A medida do meu palmo, de ter a medida do meu passo, né? E por que não? Então,
Para conseguir medir com uma medida não padrão, a gente só precisa saber o tamanho da medida que a gente estará usando para ter o quê? Como base. Então, quando nós utilizamos, corretamente os instrumentos padronizados, apresenta o quê? Uma precisão na medida, né? Então, quando a gente usa de forma correta a régua, a trena ou outros instrumentos de medida, a gente vai ter o quê? A medida com precisão exata. Já nos não padronizados, como foi o caso dos palmos, e dos passos, podem apresentar alguns erros de medida mais facilmente. Então, a gente pode dizer que tanto os palmos quanto os pés são o quê? São medidas estimadas, A gente tem uma estimativa de quanto que deu a medida, mas a medida correta, então, exata, é com instrumentos de precisão, certo? Eu espero então que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, só é assistir o vídeo novamente e até a próxima aula.